E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz nas férias, tá? Pra quem não sabe, eu fiquei uma semana de férias e fui pra Santiago, no Chile. E aí, entre as coisas que eu comprei alguns vinhos, mas esses eu não vou mostrar. E comprei também alguns livros, tá? Eu acho que, assim, Santiago, no Chile não é, talvez, como Buenos Aires, que tem, assim, umas livrarias como aquela Ateneu, que é dentro de um teatro, que é lindíssima. Mas até tem, assim, algumas livrarias bacanas, tá? Eu fui em duas, uma que é uma chamada Ulisses, que inclusive eu fiz um shorts que eu mostrei pra vocês a livraria. E também eu fui na livraria do Centro Cultural da Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral, ela é uma poeta chilena, que foi a primeira pessoa chilena a ganhar o Nobel de Literatura, inclusive antes do próprio Pablo Neruda. Então eu quero mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz nessas livrarias. Primeira coisa que eu comprei, né, esse livrinho aqui da Mariana Enríquez, tá? Eu tô agora começando a ler pra valer em espanhol, então tô bem empolgada e queria comprar bastante coisa em espanhol. Então esse é Los Peligros de Fumar en la Cama. Ela é uma escritora argentina, tá? E isso eu acho muito bacana, porque assim, coisas que são publicadas em espanhol, que é publicado na Argentina, no Uruguai, na Espanha, é tudo a mesma edição, sabe? Então nesse mundo hispânico é bem fácil de conseguir essas edições. Então mesmo sendo uma escritora argentina, eu consegui, né, comprar tranquilamente no Chile. Eu tenho uma amiga minha que tá fazendo um doutorado sobre alguns contos da Mariana Enríquez e ela me encomendou alguns livros. Mas como eu gosto tanto e eu quero ler mais, assim, ó, gente, eu me empolguei e comprei um monte de coisa dela. Comprei este aqui também, que é Um Lugar Soleado para Gente Sombria, tá? Inclusive, né, tá com essa capinha aqui ainda. Tô bem curiosa, porque são contos bem góticos, assim que eu leio, eu venho contar pra vocês como é que são os livros, tá? Esse aqui ainda tá com plástico, tá? Alguém Camina sobre Tutumba, também, só pelo título já dá pra ver que é bem gótico, bem do jeito que a gente gosta. E este aqui, ele é meio que uma coletânea só de alguns contos, também da Mariana Enríquez, só que ele, assim, muitos desses contos depois eu vi que já estavam nesses outros livros, sabe? Então, provavelmente, esse aqui eu vou passar adiante e dar de presente pra alguém. E aí, eu também fui visitar as casas do Pablo Neruda. Infelizmente, não se permitem fotos e vídeos dentro das casas, o que eu acho, assim, ó, uma lástima, sabe? Não sei por que isso, gente, porque podiam deixar, assim, pelo menos tirar fotos sem flash, fazer vídeo sem flash, sabe? Sei lá, eu acho que tá divulgando aquilo ali, sei lá, acho muito estranho. Então, eu não pude tirar fotos, eu tirei só algumas fotos externas, tá? Mas eu vou tentar, se eu achar, eu vou pegar algumas fotos que eu achar na internet mesmo, e aí talvez eu deixe o link aqui pra vocês terem uma ideia de como era, né, de como são essas casas. São 3 casas, tá? Uma em Santiago, uma na praia, que é em Isla Negra, que na verdade ficou conhecido como Isla Negra por causa da casa dele, e também La Sebastiana, que fica em Valparaíso. Eu conheci a de Santiago e a de Isla Negra. A de Santiago eu já tinha ido há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, e se chama La Chascona, porque é por causa, né, se chama Chascona, quer dizer, né, um cabelo meio desgrenhado, assim, porque esse era o nome de uma que era amante dele e depois acabou se tornando esposa, que ela tinha o cabelo assim, meio desgrenhado e tal, então ele deu o nome da casa em homenagem a essa esposa. O La Sebastiana, em Valparaíso, na primeira vez que eu fui pro Chile, há mais de 10 anos atrás, eu cheguei e ia até lá, só que tava fechado, e dessa vez eu vou confessar que eu tava assim, ó, meio que numa vibe meio slow, entendeu? E daí, tipo, meio que não deu tempo, eu fiquei com preguiça, eu tinha que pegar um ônibus que daria 2 horas pra ir, mais umas 2 pra voltar. Aí eu fiquei com preguiça, gente. Confesso que fiquei com preguiça de ir. Fica pra próxima, tá? Com certeza é um país que eu quero voltar. Já fui 2 vezes e quero voltar de novo, porque ainda tem coisa pra ver. Nem nessa próxima eu vejo essa outra casa, tá? E assim, eu acho, e dá pra ver pelas casas dele que elas carregam muito da identidade do Pablo Neruda. E essa casa de Isla Negra eu achei a mais legal de todas, e as pessoas falam que realmente é a mais bacana, porque na verdade a gente fala Isla Negra, mas na verdade ela não fica numa ilha, tá? Ele chamava de Isla Negra porque ele se sentia numa ilha, né, que era um lugar assim mais remoto, justamente para ele poder, né, para ele não ter distrações, para poder focar na escrita, assim, era um lugar sossegado, digamos assim, por isso que ele chamava de ilha. E essa casa, assim, a decoração das casas é meio excêntrica, assim, sabe? Ele tinha várias estátuas, que eu nem sei, tem um nome específico que agora eu não lembro, mas são essas estátuas que iam na frente de barco, sabe, de embarcações. Ele tinha uma coleção dessas. Outra coisa que ele gostava muito era de vidros coloridos, então, assim, tinha várias cristaleiras, as mesas, tudo com vários copos, jarras, vasos, todos coloridos, assim. Então, a decoração é muito excêntrica, mas ao mesmo tempo muito bonita. E aí ele tinha também, por exemplo, algumas garrafas com areias coloridas do Brasil, que foi o Jorge Amado que deu de presente pra ele, né? Eu ficava imaginando como é
que foi essa amizade entre Pablo Neruda e Jorge Amado. E ele também foi amigo do escritor espanhol García Lorca, que ele acabou sendo, né, fuzilado durante a Revolução Espanhola. É a Revolução Espanhola? Ai, agora não lembro, gente. Mas enfim, né, foi fuzilado por razões políticas. Eles também eram amigos, ele chegou a visitar o Pablo Neruda em Isla Negra. E aí tem algumas outras coisas na decoração da casa, assim, por exemplo, ele tinha um cavalo de madeira gigante em umas partes da casa. E isso foi assim, era um cavalo de madeira que tinha num estabelecimento comercial da cidade onde ele se criou, que era no interior do Chile. E aí esse cavalo, parece que o lugar pegou fogo, mas conseguiram resgatar o cavalo, e daí ele comprou esse cavalo pra ele. E aí o fogo tinha meio que queimado o rabo do cavalo, e aí ele resolveu lá em Isla Negra fazer uma festa, pra, digamos assim, uma festa pra receber esse cavalo de madeira, assim, que eu achei isso o máximo, né, que é, pensa numa pessoa, né, que gosta de motivo pra ter festa. E aí vários convidados trouxeram presentes temáticos, né, daí 3 deles trouxeram um rabo novo pro cavalo. E aí, como ele não queria magoar ninguém, ele colou os 3 rabos no cavalo. Outra coisa interessante é que essas casas também, assim, elas tinham, cada uma delas tinha um bar, assim, que ele gostava, assim, de preparar drinks pros convidados. Então, assim, aparentemente ele é uma pessoa excêntrica, de bom gosto pra decoração, pra arte, divertidíssimo. Então, assim, foi muito bacana de ter visitado, né, e ter conhecido alguém, assim, além do escritor. Ainda que eu não tenha lido muita coisa dele, tá? Eu conheço só um poema aqui e ali, porque eu não sou uma grande leitora de poesia, né? Tô tentando mudar isso. E aí, nessas casas, tem essas lojinhas de presentes. Eu comprei algumas coisas, tá? Isso aqui, inclusive, é um marcador de página que veio com os livrinhos que eu comprei, né? Os dois são iguais. E aí, entre os livros que eu comprei este aqui, tá? Que se chama 20 Poemas de Amor em Una Canción Desesperada, que aparentemente foi um dos primeiros livros que ele publicou. E eu acho que esse eu vou ler logo, porque ele é bem fininho, tá? Eu acho que esse eu encaro logo uma leitura. Aí, se eu ler, eu venho contar pra vocês aqui o que eu achei, tá? Outro livro que eu resolvi comprar foi, né, a autobiografia do Neruda. Infelizmente, né, ele morreu enquanto tava escrevendo ela. Então, ela meio que ficou incompleta, de certa forma. Que é Confiesso que he vivido, Memórias. E assim, né, gente, a gente descobriu há pouco tempo que o Neruda foi morto, né? Ele foi morto porque, assim, ele, além de ser escritor, ele tinha sido diplomata e ele tinha vínculos políticos, assim, ele era, se eu não me engano, do Partido Comunista do Chile. Então, quando o Salvador Allende, né, subiu ao poder e tal, ele tinha essas conexões políticas e tal, e quando teve o golpe militar no Chile, e o Salvador Allende, né, acabou se matando em função do golpe, poucos dias depois, o Neruda caiu doente e, se eu não me engano, acho que 11 ou 12 dias depois ele morreu. E se pensava que ele tinha adoecido e tinha morrido, mas na verdade se descobriu há pouco tempo, acho que faz o quê? Uns 2 anos, que na verdade ele foi morto, né? Descobriram então que nos restos mortais dele tinha veneno, que ele foi envenenado pelo regime militar do Chile, né? Então, uma grande perda aí. E aí, um outro livro, que esse aqui foi o guia turístico que nos levou até Isla Negra, ele sugeriu esse livro aqui, né? Que é o Canto General, que eu acho ele bem interessante, porque, de certa forma, o Neruda ele vai tentar contar a história da América Latina por meio de poemas. E eu acho, só que assim, parece ser algo bem difícil de ler, assim, porque tu precisa ter uma bagagem cultural, histórica bem grande. Por exemplo, ele vai falar muito do Brasil, ele vai falar, por exemplo, Prestes del Brasil, que, né, de 1949, que eu acho que ele tá falando, na verdade, da coluna Prestes que teve aqui no Brasil, né? Ele vai falar do, me perdoem que eu não sei pronunciar muito bem, mas é o Toussaint Louverture, se eu não me engano, que foi o herói da Revolução Haitiana, e vai ter várias outras coisas, sabe? E tem muitas coisas aqui que eu não conheço as referências, sabe? Então talvez tenha que ser um livro assim que tenha que ser, né, degustado. Ele vai falar do Tupac Amaru, né? O Tupac Amaru eu sei quem é, né? Que foi um herói no Peru. Então é isso, assim, né? Tem várias... Ele vai falar do Castro Alves também. Então parece ser muito interessante, mas parece ser um pouquinho difícil, né? Porque tem todas essas referências. E aí, como eu falei, dá pra ver pelas casas que o Neruda, ele era bastante excêntrico, assim. Eu falei desses vidrinhos que ele tinha e tal. E aí uma coisa que ele tinha, isso aqui que eu acabei comprando umas réplicas, tá? Porque isso aqui tinha idêntico na casa dele. Isso aqui, deixa eu abrir aqui o pacote pra vocês, pra mostrar. Isso aqui é meio que um saleiro e pimenteiro, sabe? Tem que cuidar pra não quebrar. Isso aqui tinha um idêntico numa cristaleira dele lá. E aí uma tá escrita, ó, Morphine, tá? Não sei se vai estar focando, tá? Tá escrito Morphine. E nesse outro aqui tá escrito, ó, marihuana. Marihuana.
E eu achei isso aqui sensacional, sabe? Porque, né, ele tinha muitas coisas assim que ele gostava pra fazer uma graça, assim, sabe? Pra dizer que em vez de colocar sal e pimenta na comida, tu ia colocar morfina e maconha. Então eu achei divertidíssimo isso aqui, gente. Aí tinha na lojinha de souvenirs do museu da La Chascona, que, né, as casas dele se tornaram museus, e aí tinha isso aqui pra vender. E aí, tipo assim, tinha muita coisa divertida, assim, tinha a réplica dos copos coloridos que ele tinha e tal. Tinha algumas joias. Só que assim, no Chile, gente, é tudo absurdamente caro, assim, ó, tudo é muito, muito caro. A única coisa que eu não achei cara foi vinho bom, sabe? É a única coisa que é acessível. Mas assim, gente, comida em restaurante, qualquer refeiçãozinha ia 150, 200 reais, né, convertendo. O bom é que, assim, o câmbio deles é bem estranho em relação ao nosso, então, assim, é meio difícil de converter de cara. E mesmo no mercado, assim, a comida era super cara e isso aqui até que tava acessível, sabe? Os livros também são caros, porque lá não é diferente do Brasil, os livros não têm isenção de imposto. A passagem foi barata, mas a viagem foi bem cara, infelizmente. Mas então, né, achei divertido. Eu não vou usar pra, né, colocar sal e pimenta, eu vou deixar aqui, né, de enfeite nas minhas estantes de livro. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm interesse em vídeos como esse, em que eu falo sobre viagens, museus que eu visitei, sobre livros que eu comprei, deixem aqui nos comentários se vocês têm interesse em mais vídeos assim, beleza? Por hoje era isso, gente. Um abraço e até a próxima.